Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. No vídeo de hoje, a gente vai continuar, então, o tema do planejamento sucessório, falando um pouco desse tema junto com a questão da reorganização societária. Então, finalmente, nós vamos entrar no tema do que é uma holding, né? Quais são as vantagens e desvantagens de se adotar esse planejamento, se utilizar a holding, né? Planejamento sucessório, enfim, redução da carga tributária, tudo isso. E o professor Pedro Anan, como vocês já sabem, também tem experiência com esse tema, então ele vai nos trazer um pouquinho mais das especificidades da holding. E para quem já estudou esse tema também, a gente vai retomar, né? Eu vou também recomendar algumas leituras sobre o tema que eu tenho aqui, sobre holding familiar, enfim. Mas, professor Pedro, então vamos finalmente entrar na holding aí. É um tema bem Isso. interessante. Não se esqueçam, pessoal, de se inscreverem no canal também, quem ainda não é inscrito, nos ajudem aí. Curtam também o vídeo, que isso vai, enfim, vai fazer o vídeo aparecer para mais pessoas. E eventuais dúvidas que vocês tiverem, coloquem no chat ou nos chamem, enfim, no direct aí, professor Pedro Arnão ou Contabilidade para Advogados, e eu também lá na estante tributária. É isso. Professor, então, Então com a tá bom. palavra. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos que estão nos assistindo, prestigiando. E hoje a gente vai falar de um tema, né, que faz parte de uma das etapas da implementação do plano sucessório. No vídeo passado, a gente falou dessas etapas, que é a criação do conselho de administração, acordo de acionistas, código de conduta, né? E uma das etapas qual que é? É a implementação, a criação de uma holding para poder viabilizar um planejamento sucessório. A gente vê no mercado, né, Jorge, muita gente vendendo a holding como se fosse um milagre, né? A solução, né? Ou seja, a ideia do século não é bem assim, né? Existe muita mistificação em relação disso, muita valorização em relação a isso, mas a holding nada mais é do que uma constituição de uma sociedade para você poder concentrar o patrimônio, as questões de decisões de cada empresa para poder viabilizar a implementação de um planejamento de sucessão. Então, eu também fiz uma apresentaçãozinha para a gente poder utilizar aqui. Espera um pouquinho, não estou encontrando. Calma, vamos ver. Cadê? Vamos lá. Então, nós temos aqui, né, a questão, né, da hold, né? Então, primeira coisa que a gente gostaria de iniciar, né? Questões que precisam ser esclarecidas. Existe uma tributação específica para as holds, né, que muita gente acha, por ser hold, ela tem um regime especial de tributação. Então, não existe. Então, a gente vai ver, explicar isso para vocês nesse vídeo de hoje. Quais são as vantagens tributárias e societárias de você constituir uma hold, né? E como é que ela pode ser utilizada como instrumento de planejamento social. Então, o que é uma hold, né? A hold nada mais é que é uma sociedade. Uma sociedade que você constitui, ela pode ser ou uma limitada ou uma sociedade anônima. Esses são os tipos societários mais comuns que a gente poderia fazer para poder criar uma hold, né? E ela pode ser pura, ou seja, uma hold que ela é utilizada simplesmente para poder fazer controlar o investimento da empresa operacional, então ela não tem uma atividade, outra atividade senão, né, o investimento que ela tem naquela empresa operacional, que pode ser 100%, pode ser 50%, 45%, então vai depender do quanto societário que a empresa tem e qual é o objetivo dela, fazer investimento em outras sociedades. E qual que vai ser a receita dela? Simplesmente distribuição de dividendos em lucro, né? Ela pode ser mista, que é uma figura que ela utiliza para ser dona da empresa operacional e também vai ter outros investimentos em outras atividades, em outras sociedades, ou ela pode também ter uma atividade operacional, por exemplo, ela pode ter ativos imobilizados na qual ela pode receber receita de locação, ou ela pode ser uma prestadora de serviço na qual ela vai poder prestar serviço. Então, qual vai ser a receita dela? Parte vai ser, por exemplo, receita de locação, ou parte vai ser prestação de serviço e parte vai ser dividendos que ela recebe. Ou ela pode ser operacional, então, ou seja, ela vai ter atividade mesmo, né? Ou seja, vai ter uma atividade, né? Quase 90% dela vai ser atividade de é, é, comércio, indústria, de repente, e também ela vai ser investidora daquela empresa operacional. Então, esses são os tipos que a gente tem em relação à holding, né? Então, ela sendo SA, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem? A SA, por ter lei própria, que é a Lei 6.404 de 76, você tem previsão legal, né, que deve ser respeitada. Então, numa eventual disputa, numa discussão, você tem a base legal que vai te proteger e você pode utilizar. Então, ela é boa tanto para quem, né, tá na empresa quanto para quem vai estar discutindo contra a empresa, tá? Então, você tem a previsão, por exemplo,
acordo de acionistas, você tem toda a regulamentação da lei das SAs, né? E como desvantagem, ela tem um custo maior, né? Então, ela tem um custo de manutenção. Então, eu tenho que fazer publicações das demonstrações contábeis, né? Então, tudo isso gera gasto. Tem que publicar um jornal de grande circulação, né? Então, todo ano eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ter uma contabilidade. Eu tenho que ter, por exemplo, SPED, né? Não que não é limitado, não tem, mas você tem mais obrigações que, eventualmente, uma sociedade limitada não tem, né? Você tem a figura das classes de ações, que é uma vantagem que eu vejo na Rhodes, né? Você pode criar ações ordinárias, ações preferenciais, preferenciais sem direito ao voto. Você pode criar, por exemplo, uma Golden Share, uma ação, né, específica que você pode dar, por exemplo, para o antigo administrador da empresa, que ela vai te dar vantagens adicionais e uma ação normal não teria. Então, a lei permite que você tenha isso, né? E qual que é a vantagem também? Você consegue ficar meio oculto de quem são os acionistas daquela sociedade, porque quem tiver acesso ao meu estatuto social, que eu posso fazer, pedir uma cópia na junta comercial, eu não sei quem são os acionistas. Só vou saber vendo o quê? Vendo o livro de ações. É lá que eu vou saber quem são os sócios da sociedade, os acionistas da sociedade. Eu posso fazer a transferência das ações somente no livro de ações. Eu não preciso ter todo um procedimento que eu tenho, por exemplo, numa sociedade hipótese e sociedade limitada, né? Você tem que fazer uma alteração do contrato social, levar a registro da junta comercial, ter aprovação para poder fazer isso. Então, a SA tem essa vantagem que uma limitada não tem, né? Então, essa seria nas vantagens e desvantagens de uma SA. E na limitada, o que eu tenho? Eu tenho o contrato social, que diferentemente do estatuto social, não existe limitações, eu posso colocar o que eu quiser no contrato social, né? Desde que não viole a lei, eu posso fazer, posso colocar ali no contrato, né? Então, a limitada tem essas vantagens, né? Tem essa flexibilidade, né, que uma SA não tem. Eu não preciso publicar demonstrações contábeis, portanto, eu não tenho esse custo que eu teria na SA, eu não tenho todas as formalidades, eu preciso fazer uma assembleia, somente se eu tiver mais de 10 sócios, né? Se eu tiver menos de 10 sócios, posso fazer simples reunião de cotistas. Então, eu tenho uma liberdade maior numa limitada que eu não teria no SA. Então, você tem que pesar qual que é a vantagem e desvantagem de você criar, na hora de escolher o que você vai utilizar para fim de constituição dessa holding, né? Que pode ser pura, pode ser mista ou pode ser simplesmente operacional, né? E do ponto de vista tributário, existe alguma vantagem específica de ter uma holding, né? Ou seja, o fato de ter uma holding, o pessoal fala, vamos criar holding, vai resolver. Não, ela vai ajudar na implementação do planejamento acessório, ela vai ajudar na administração de um eventual conflito, né? Vai preparar a empresa para uma eventual sucessão, mas do ponto de vista tributário, não tem. Ela vai chegar a ter uma tributação que qualquer sociedade normal teria, seja ela lucro real, seja lucro presumido, seja ela simples nacional, pode ser uma empresa simples nacional? Até pode, né? Não teria problema. Não, teria sim, porque uma sociedade simples nacional não pode ser sócio de uma outra sociedade, então não poderia ser. Então, ela vai ser ou lucro presumido ou vai ser lucro real, né? Então, não tem um regime tributário específico para ela. E elas devem ser tributadas como qualquer tipo de sociedade. Então, se ela é pura, o dividendo, né, e ser distribuída, não vai sofrer tributação, né, porque tem regra específica de tributação. Se ela for mista, o dividendo não tributa, mas a receita que ela receber vai ser tributada, se for pelo lucro real, pelo lucro presumido, se for operacional também vai ser tributado de acordo com o regime de tributação específico que essa receita tiver sendo tributada. Então, Eu só queria destacar que, enfim, para quem tá vendo pela primeira vez a holding, né? A holding, ela, vamos dizer assim, não só no planejamento sucessório, mas no próprio planejamento tributário mesmo, enfim, até internacional, ela é uma figura extremamente importante, né? sim, Por exemplo, planejamentos tributários internacionais que grandes multinacionais fazem são utilizando holdings, coloca uma holding lá, né, num país com baixa tributação, e às vezes a gente tem um elemento de conexão que a gente pode falar outro dia sobre isso. sim, Olha, o elemento de conexão para tributar é o controle da empresa, então o controle está pela sim, holding. Então, né, eu posso ter empresa no país, mas na verdade eu vou poder tributar porque quem controla é a holding, então eu vou tributar no país da holding, daí sim, 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 a holding está instituída lá nas Bermudas, enfim, né, Starbucks, a Apple, enfim, Google fazem planejamentos desse tipo e utilizando holdings, né? Então, assim, a holding é uma figura muito importante mesmo, planejamento tributário e sim. também planejamento acessório envolvendo, né, o planejamento tributário. Sim. Só E destacar aí. societária, né, Jorge? Se você, por exemplo, olhar o caso do Bradesco, né? O Banco Bradesco. Quem controla o Banco Bradesco, né? É o Bradespar, que que tem como principal acionista a Fundação Bradesco. No caso do Itaú, quem controla o Itaú e os negócios do Itaú? O Itaú não é só banco, né? Você tem um braço do banco, você tem um braço da leasing, tem um braço dos seguros, tem um braço, né, que é não financeiro, como, por exemplo, a Itaú Tech,
né? Então, quem controla é a Itaúsa, que é uma holding, que não é uma holding, né? E controla todas essas empresas. No caso da Via Varejo, né? Que Pão de Açúcar e Casas Bahia, é uma holding também. No caso da Ambev, é uma holding também. O que é a Ambev? É uma holding que foi criada para controlar a Brahma e a Antártica. Então, ela é controladora de duas empresas operacionais. Então, por que foi criado isso? Né? No processo de junção das empresas, em vez de você extinguir essas duas empresas que têm marcas muito bem definidas, públicos distintos, você não fazer a confusão e, de repente, perder a identidade. Então, você cria uma holding que vai ser dona dessas empresas e que é importante. No processo de separação, vamos imaginar, esse negócio pode não dar certo. De repente, os acionistas, né, da Antártica e da Brahma não chegam num casamento, né, vai ter o divórcio, então fica mais fácil separar. Em vez de você separar a empresa operacional, né, e ficar separando cadeira e mesa de cada um, você já tem as empresas que já estão separadas. Lembra da Autolatina? Não sei se você lembra da Autolatina. A Autolatina, pela sua cara, não, né? Foi a única junção no mundo que teve entre a Ford e a Volkswagen. Então, não sei se você lembra, a época os carros do Brasil eram carros muito ruins. Então, a Volkswagen sempre teve uma mecânica muito boa, um motor muito bom, e a Ford tinha um acabamento muito bom. Então, para poder não perder vantagem competitiva no Brasil, eles criaram a Autolatina. Não é que a Ford e a Volkswagen fizeram uma fusão. Na verdade, eles criaram uma holding operacional chamada Autolatina, e a Autolatina passou a controlar a Volkswagen e a Ford. E aí o que aconteceu? Depois de 5 anos, 6 anos, como eles viram que o mercado se voltou ao normal, eles fizeram a separação. E o que foi mais fácil? Você simplesmente extinguiu a holding, aí os acionistas receberam as ações de volta que tinha de cada sociedade e cada um seguiu o seu caminho. Então, a holding também serve para isso. Né? Então, quando você ouve no mercado, né, a figura, houve a fusão de empresa tal para empresa tal, né, a gente sabe que a fusão no Brasil é uma coisa muito rara de acontecer, na verdade, se criou uma holding para controlar essas duas empresas operacionais. Então, exemplo, Autolatina, Via Varejo, Ambev, né? Então, são todas exemplos do que seria uma holding sendo utilizado também no processo de reestruturação societária, não só de planejamento sucessório. Então, a holding também tem essa vantagem. Então, é importante a gente poder entender. Né? Então, a tributação delas vai depender se ela for pura, se for mista operacional, né? Ela pode ser tanto lucro real quanto lucro presumido, né? E dependendo da opção, se for lucro real ou presumido, tem que levar em consideração o quê? A questão do PIS/COFINS cumulativo e não cumulativo. E nós também temos vídeos, né, de bate-papo específico sobre esse regime de tributação. Então, quem não assistiu, assiste para poder entender um pouquinho mais. Então, essas seriam, né, as vantagens e desvantagens, né, de tributar. Então, se for uma empresa tributada por lucro real, o que tem que ser levado em consideração? O imposto de renda, a alíquota de 25%, é 15 de alíquota mais 10 adicional, uma contribuição social sobre lucro, né, alíquota normal 9%, pode chegar até 15% com a empresa financeira, PIS 1,65%, COFINS 7,6%, e daria uma carga tributária, grosseiramente falando, né, Jorge, de 43%, 43,25%. Lembrar, o imposto de renda, contribuição social, lucro real é sobre lucro, né? Então o lucro, né, é sempre menor que o faturamento, e PIS/COFINS, né, seria sobre, né, o faturamento menos os créditos que a empresa tem. Então, daria mais ou menos 43,25%. E vamos comparar com o lucro presumido. Então, eu vou ter 1,2% de imposto de renda, né, porque sobre o faturamento aplica a alíquota de 32%, depois a alíquota de 15%, né? No caso do prestador de serviço, normal é 8%, 4,8% se for serviço, 1,08% de contribuição social, 2,88% de contribuição social se for serviço, 0,65% de PIS, 3% de COFINS, que daria uma alíquota, né, assim, grosseiramente falando, sobre o faturamento, de 5,93% no caso de uma empresa comercial industrial e 11,33% para a empresa prestadora de serviço. Não estou levando em consideração o ISS, nem ICMS aqui, que vai depender do tipo de empresa que eu estiver fazendo. Então, se você verificar, valeria a pena fazer lucro presumido. Só que vai depender o quê? Da margem de lucro, vai depender, né, da atividade que a empresa vai ter. Então, tem que fazer o quê?
cálculo, né? Para ver qual que é a vantagem tributária que a gente fazer. A gente também falou no vídeo específico do bate-papo que a gente falou, quando a gente comparou vantagem, a desvantagem do lucro real e do lucro presumido. Então, que vai determinar qual é a opção mais vantajosa. É a margem do lucro da sociedade. Se ela tiver uma margem de lucro alta, vale a pena fazer lucro presumido. Se não, é lucro real, né? Além da questão de imposto de renda e contribuição social, devo levar em consideração as questões de PIS/COFINS, cumulativo e não cumulativo. E o cumulativo, se eu tiver pouco crédito, acaba sendo interessante, porque é uma alíquota menor. Agora, se eu tiver mais crédito, o não cumulativo é interessante. Tem que analisar cada caso e eu tenho que fazer projeções, simulações de cenários para identificar qual que é a vantagem tributária para fazer a opção tributária no caso dessa holding, né? Seja ela mista, seja ela tradicional, seja ela, né, pura, né? Então, qual que é a vantagem, né? Qual que é o objetivo de utilizar uma holding num planejamento sucessório? É utilizada para auxiliar na sua implementação, né? Ou seja, eu deixo de ter um sócio pessoa física, um acionista pessoa física, eu passo a ter uma holding como sócio da empresa. Então, se tiver algum problema na empresa operacional, ela vai ser muito mais fácil, mais difícil de atingir os sócios, uma execução trabalhista, uma execução, né, fiscal, né, porque eu tenho uma sociedade que vai estar criando uma espécie de barreira para depois chegar na pessoa física, não vai proteger 100%, a gente sabe disso, mas vai ajudar a dificultar a eventual execução, busca de bens, caso faça. E se houver uma disputa sucessória, eventual falecimento, eventual separação de um dos herdeiros, no qual vai ter uma briga, então você está protegendo a empresa operacional, criando essa holding, né? Seja patrimonial, seja operacional, seja mista, né? Afasta pessoas físicas dessa empresa operacional, como eu já disse. As questões familiares são discutidas e decididas nessa holding, então eu não contamino a eventual discussão familiar na empresa operacional, que lembra que ela é a árvore que tem que ser protegida, ela é a árvore que tem que ser dos frutos, né, que tem que ser protegido, porque se você acaba com ela, né, que nem lá em Pandora, né, acaba com as árvores lá no Avatar, e ela acaba com todo o ecossistema do planeta, é a mesma coisa. Se você acaba com a empresa operacional, né, seca a fonte, as famílias não sobrevivem, né, se elas não se prepararam. Por exemplo, por isso que é importante essas fontes também trabalharem com outras fontes de recursos, porque se houver um problema de economia, né, como teve na pandemia, e a empresa operacional sofreu uma dificuldade, você tem outras fontes de recursos para poder se sustentar, né? E auxilia na busca, administração e dotação de recursos para a família. Então, essas são, eu diria, né, as vantagens de ter essa holding, né, quando você faz a constituição, a criação e utiliza na implementação no seu planejamento sucessório. Então, basicamente, né, Jorge, acho que é isso que né, a gente teria que falar em relação à holding. Então, não sei se você tem mais uma questão específica que eu gostaria de discutir. Eu só ia perguntar se essa determinação, por exemplo, quanto a outras fontes, ela pode estar disposta no próprio contrato da holding para, enfim, por exemplo, tanto da receita, né, enfim, da holding vai ser destinada, por exemplo, a investimentos em tais, em fundos de investimento, outras coisas, justamente para fazer uma reserva, né, para a família. Então, isso pode estar disposto já vamos dizer assim, no contrato social, né? Pode, William, né, que está no acordo de acionistas, pode eventualmente estar no acordo de cotistas, porque assim, que nem numa do SA é mais fácil, porque você pode criar uma reserva de investimento, né? Então você cria essa Sim. reserva, o lucro não vai ser distribuído, ele fica, né, dentro da holding e vai ser utilizado para fazer reinvestimento nas fontes de recursos, né? Que é aquela coisa, o sócio acionista, dentro do sócio acionista herdeiro, o que ele quer? Ele quer o dinheiro para poder gastar, né? Às vezes ele tem um padrão de vida, está acostumado a coisas de marca, a coisas só 5 estrelas, a só viajar de classe executiva, ele vai ter quer recurso para poder manter o seu padrão de vida, né? Então, se você cria isso, você está protegendo também o futuro desse herdeiro. Então, é importante ter esse tipo de coisas, né, para evitar justamente que o recurso não seja pulverizado aí em gasto desnecessário. Então, dá para fazer isso, não tem problema nenhum. É como se fosse uma poupança, basicamente, né? Sim, 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 Recebe né? menos, mas quando precisar tem. É melhor que seja retido na fonte, né? Porque guardar é difícil depois que recebe. Mas é verdade, porque é uma questão de cultura, né, Jorge? Então, assim, as pessoas não têm esse tipo de cultura. Então, qual que é o problema, infelizmente, do nosso país, né? Você enxerga muito a curto prazo, né? Então, assim, você não enxerga a longo prazo ou médio prazo. O que é longo prazo? 10 anos. Médio prazo é 5 anos.
Não um ano, o pessoal fala médio prazo, não, um ano é pouco, um ano é curto prazo, né? Você tem que pensar 5, 10 anos, né? Então, você tem que pensar nisso. Pô. E o que você quer, né, para a sua vida daqui a 10, 15 anos? Então, eu quero ter uma aposentadoria mais tranquila, eu quero trabalhar menos. Então, você tem que se preparar para isso. Então, você não pode esperar chegar naquela idade e sendo que você não poupou para ter essa fonte de investimento. Então, você tem que pensar na sua idade. Você já tem que pensar nisso, né, João? Então, parte do que eu ganho, eu vou poupar. Lógico que imprevistos acontecem, vão acontecer na vida da gente, aí você vai ter que utilizar. Mas se você conseguir fazer isso desde já, ou seja, o que eu ganho, eu vou guardar 10%, 20%, eu vou procurar um investimento, seja uma poupança, seja qualquer coisa, você vai guardando aquilo ali, daqui a 20, 30 anos, você vai estar com um valor bastante significativo, você pode ficar tranquilo. Pessoas que não pensam nisso, então aquela coisa, vou trocar de carro todo ano. Não precisa trocar de carro todo ano. Pode trocar de carro a cada 5, 10 anos. O carro está andando, o carro está te dando problema. Então não precisa desse status hoje, né? Então, né? Tanto é que o jovem hoje nem tem carro, né? Anda de Uber, né? Então você pode deixar de ter esse gasto, né, todo mês, né? Porque o carro, a partir que você tira da concessionária, já desvaloriza, você tem gasto seguro e PVA todo ano, para poder utilizar para poder ter um padrão de vida melhor. Né? Então, viajar todo ano para o exterior, né? Desde que você consiga se programar e poupar, né? Poder fazer cursos, né? No seu caso, vai fazer essa especialização, vai fazer mestrado. Então, se você tiver essa educação financeira desde um jovem, né? Isso eu consigo que eu dou para o jovem, você consegue se programar. Passa uma planilha de custo, ganho 10, ganho 5, ganho 3, gasto 2, eu consigo poupar 1.000. Então, esse 1.000 todo mês é sagrado, não vou usar investindo. Então, acho que isso é uma coisa que tem que se pensar. E a mesma coisa da empresa, né? Ela tem lucro de 100, distribuir 100, não protege 30 para poder reinvestir, né? Vai ter problema lá na frente, porque na hora que ela vai ter que repor máquina e equipamento, ela não tem recurso. Então, o que ela vai ter que fazer? Vai ter que fazer empréstimo no banco, vai ter que financiar aquele valor, vai ter que se endividar, né? Então, isso é péssimo, porque atrapalha no planejamento. Se você retém parte disso e reinveste, investe em aplicações financeiras, né, seguras, eu acho que a empresa está fadada a ter continuidade. Então, isso tem que ser pensado. Né? Bom, professor, muito obrigado pela Imagina. explicação aí, pela introdução. Eu mencionei um pouquinho já aqui, né, falei de planejamento tributário, mas no próximo vídeo, especificamente, a gente fala da relação do planejamento sucessório com o planejamento tributário, né, e sem prejuízo também de a gente poder fazer em outra oportunidade os usos da holding, né, de forma geral também, no planejamento tributário internacional, enfim, outros temas aí também que vocês se interessarem, tá, pessoal? Então, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, dar um joinha e também, enfim, comentários, também a gente está aberto a sugestões também de temas, comentem no chat, fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, muito obrigado também, professor Pedro, pela parceria aí. Seguimos para o próximo, até o próximo vídeo, então. Um abraço a todos. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos. Até a próxima. Até logo.